estaremos gravando a sessão. Bom, então agradeço a todos pela presença. Hoje estamos aqui nesse encontro virtual para eh, permitir então a socialização do trabalho de conclusão de curso do aluno Mozart Fiorini Montesquieu, que vai apresentar o trabalho intitulado Sistema Automático de Detecção e Leitura de Placas Veiculares. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, a professora Janaína Gonçalves e o professor Fábio Segundo, que se disponibilizaram para servir como membros da banca e fazer as suas contribuições. Realmente somos muito gratos pela sua disponibilidade e pelas suas contribuições. A partir desse momento, então, eu vou passar a palavra para o Mozart, para ele começar a sua defesa. Eu vou solicitar para os membros da plateia, por gentileza, manter as suas câmeras e microfones fechados. Eu também vou fazer o mesmo. É, e a partir desse momento, então, o Mozart é o dono da palavra. Eu passo a palavra para ti, Mozart. Você, a partir desse momento, tem 20 minutos para fazer a sua defesa, a sua apresentação. Então, sucessos para você. A palavra fica contigo. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a presença do professor Fábio, da professora Janaína, de toda a plateia e do professor Leonardo. Bom, como já foi dito, me chamo Mozart Fiorini Montesquieu e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso intitulado Sistema Automático de Detecção e Leitura de Placas Veiculares. Em uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018, existiam cerca de 60 milhões de veículos automotores em todo o território nacional. E esse projeto visa facilitar a identificação desses veículos. Existem diversas maneiras de fazer a identificação de um veículo, mas as duas principais são pelo número do chassi, onde esse número é composto por 17 caracteres e entre letras e números, e esse número segue um padrão mundial da norma ISO 4030 desde 1981. O problema da identificação por esse número é que ele é de difícil acesso. Por exemplo, em um carro, ele fica localizado por três letras, um hífen e 4 números, e o modelo do Mercosul implementado em 2018, onde são 3 letras, um número, outra letra e outros 2 números. Sistema que permita a detecção e a leitura automática de placas veiculares. Já os seus objetivos específicos são capturar e segmentar a entrada de vídeo em fotogramas individuais, treinar uma rede neural de convolução do tipo FAST-RCNN para identificação automática das posições da placa veicular, encontrar os melhores filtros para o processamento digital de imagem da placa detectada para facilitar posterior reconhecimento dos caracteres através da ferramenta OCR, treinar a ferramenta OCR de acordo com os caracteres reconhecíveis do padrão veicular brasileiro, desenvolver uma interface gráfica de simulação para a implementação final do algoritmo e propor procedimentos metodológicos para a detecção e leitura de placa veicular nas imagens processadas. Bom, agora eu irei fazer uma pequena introdução das ferramentas utilizadas no projeto. A primeira é o vídeo. O vídeo é uma ferramenta de reprodução de imagens em movimento, ou seja, é um conjunto de fotogramas que nós chamamos de frames, que quando passados em um espaço de tempo, geram essa impressão de movimento. Esse espaço de tempo é chamado de FPS, que são os frames por segundo. Ou seja, em um vídeo a 60 FPS, significa que em apenas um segundo são reproduzidos 60 frames. Para exemplificar melhor, eu trouxe aqui um conjunto de 15 fotogramas de um cavalo correndo, que quando passados a 15 FPS, ou seja, todos os 15 em apenas um segundo, geram essa impressão de movimento aqui da GIF. Outra ferramenta utilizada é a inteligência artificial. Analisando esse mapa de inteligência artificial, podemos perceber que há uma grande gama de tipos e modelos de inteligência. Mas a que iremos utilizar é a FAST-RCNN, que é uma rede neural convolucional dentro das redes de Deep Learning, que são de Machine Learning. Como já foi dito, iremos então utilizar uma rede neural de convolução. Ela é chamada assim, pois em uma das suas etapas tem as camadas de convolução, como mostrado nessa imagem, e as camadas de pooling. Na camada de convolução é onde é extraídas as características da imagem que a rede neural irá aprender a detectar. E na camada de pooling é onde é feita a diminuição da quantidade de dados a ser processado. Ou seja, existem diversas maneiras de fazer essa diminuição, mas a que eu trouxe aqui se chama Max Pool, onde ela extrai apenas os maiores valores das regiões detectadas. Como, por exemplo, nós temos aqui uma imagem 4x4 de pixels, né, onde temos um total de 16 pixels, e onde tem 4 regiões detectadas.
E fazendo essa conversão, nós agora temos apenas uma matriz 2x2, onde manteve as características, por exemplo, vermelho, verde, amarelo e azul, só que extraímos apenas os maiores valores de cada região. Também, como já foi dito, iremos utilizar a rede neural chamada FastRCNN, que é uma evolução da RCNN. A principal diferença está aqui, na extração das regiões. Na RCNN, são extraídos aproximadamente 2.000 propostas de região para a extração de características. E esse processo fica pesado e deixa o treinamento mais lento. Já a FastRCNN, a gente seleciona apenas uma área onde desejamos que as características sejam extraídas para que a rede neural aprenda. Outra ferramenta é o processamento digital de imagem. Uma imagem digital é composta por uma quantidade finita de pixels, e onde um pixel é a menor fração do elemento de exibição que se pode atribuir um valor. As imagens podem ser categorizadas em algumas etapas. Aqui eu trouxe duas, que é a imagem binária e a escala de cinza. Uma imagem binária, como o nome já é sugestivo, o valor de seus pixels só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Para exemplificar melhor, eu desenvolvi essa imagem utilizando o software MATLAB, onde eu criei uma matriz 10x10 e atribuí elementos para ela. Utilizando o comando emtool do MATLAB, nós conseguimos analisar qual o valor de cada pixel. Ou seja, os pixels que estão em preto têm o valor 0 e os pixels que estão em branco têm o valor 1. Já as imagens de escalas de cinza, o valor de seus pixels varia entre 0 e 255. Também utilizando o software MATLAB, eu desenvolvi essa imagem, onde eu iniciei seus pontos em 0 e fiz um degradê até 255. Por conversão do MATLAB, aqui os pixels estão variando de 0 a 1. Mas para trabalharmos com processamento digital de imagem, devemos trabalhar na escala correta. Então, nós dividimos esse valor por 250 para fazer a conversão. E diferente do convencional, em processamento digital de imagem, o eixo inicial, o ponto 00 do nosso plano cartesiano, se localiza no canto superior esquerdo, e não no inferior. Então, analisando a imagem, a gente consegue ver que nos pontos mais extremos, onde os pixels estão 100% preto, é o valor de 0. Aqui no centro, um pouco para baixo, tem esse cinza claro, onde os seus valores são de 69, 68 e 70. E no extremo direito, nós temos a cor branca, os pixels têm o valor 1. E é possível fazer a conversão de uma imagem binária em escalas de cinza ou de uma escala de cinza para uma imagem binária. Aqui eu trouxe o exemplo de uma imagem de escalas de cinza convertido para uma imagem binária. Outra categoria de imagens são as imagens RGB. Elas possuem esse nome pois são 3 planos sobrepostos, onde cada plano possui apenas tons de uma cor, ou seja, o vermelho, o verde e o azul. O valor dos pixels nesses planos variam também de 0 a 255, só que, como já foi dito, em apenas uma cor. E a junção desses 3 planos sobrepostos é possível fazer todas as cores do nosso espectro. Aqui eu tenho uma imagem colorida, né? A gente consegue ver que possuem várias cores, e eu fiz a separação de cada um desses planos. Outra ferramenta utilizada é a detecção de região emisséria. Esse algoritmo é capaz de extrair de uma imagem regiões covariantes, ou seja, ele faz a varredura da imagem e procura regiões estáveis, comparando, por exemplo, um pixel com o seu vizinho. Essa ferramenta é utilizada para conseguir extrair objetos diferentes dentro de uma mesma imagem. Como, por exemplo, aqui a gente consegue ver que a ferramenta conseguiu separar o corpo do rapaz do fundo, ou, por exemplo, o próprio corpo do rapaz da haste de uma câmera fotográfica. Outra ferramenta, e por último, é a OCR, que traduzindo para o português é o reconhecimento óptico de caractere. Com essa ferramenta, a gente consegue entrar, por exemplo, com uma imagem contendo letras ou texto, ou, por exemplo, um documento escaneado, e transformar esse texto da imagem em texto editável. Essa ferramenta funciona fazendo análise de todo o documento e comparando cada caractere identificado com fontes armazenadas em seu banco de dados. Agora vamos para a metodologia proposta. Aqui eu trago um fluxograma de todo o processo que será passado no nosso programa. Podemos perceber que tem 3 grandes blocos, que é a detecção automática da placa veicular, processamento digital de imagem e o OCR. Cada um desses grandes blocos tem subprocessos que serão mais detalhados à frente. A primeira etapa já é a segmentação do vídeo de entrada, ou seja, é o cumprimento do nosso primeiro objetivo específico. O nosso vídeo de teste tem aproximadamente 1000 fotogramas, e nós fazemos a segmentação dele por linha de comando, ou seja, frame a frame, para que cada um desses frames passe por todo esse processo do fluxograma. Já a outra etapa, logo no começo, é redimensionamento desse fotograma. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui em alta definição de 1080 por 1920 pixels. O que a gente faz é recortar essa imagem sem perder a qualidade para que melhore o desempenho da próxima etapa, que é a rede neural. Como já foi dito, iremos utilizar uma rede neural chamada FastRCNN. E para que ela funcione adequadamente, nós devemos ensinar a ela o que é uma placa veicular. E para isso, utilizamos uma ferramenta de treinamento do MATLAB,
onde devemos inserir diversas imagens de placa veicular. Foi aí que nós tivemos que desenvolver o nosso banco de imagem. Esse banco de imagem é composto aproximadamente por 100 imagens de placa veiculares com características diferentes. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Uma foto de uma placa normal, uma foto noturna, uma foto da placa nova e uma foto, por exemplo, de um ângulo diferente. Já no lado direito, nós conseguimos ver a ferramenta de treinamento do MATLAB, onde nós temos que selecionar uma a uma onde se encontra a região da placa veicular. Ou seja, essa é a utilização da FastRCNN, onde nós selecionamos aquela única área que irá passar por aquelas camadas de convolução e pooling, extraindo as características para que a rede neural seja capaz de aprender e detectar posteriormente onde se encontra uma placa. No algoritmo de treinamento é possível alterar alguns parâmetros, mas o único que nos interessa é a quantidade de iterações que a rede irá fazer até aprender. Essa quantidade de iterações são quantas vezes a rede neural irá fazer todo aquele processo de aprendizagem até que ela seja capaz de identificar uma placa veicular. Para esse projeto, foram feitas um treinamento com 500, 1.000 e 3.000 iterações. Analisando aqui na tabela, na coluna da precisão, já nas primeiras 100 interações, as últimas 20, quase todas obtiveram resultado acima de 90%. E já nas últimas 100 das 500, quase todas tiveram 100% de precisão. Ou seja, a rede neural está dizendo para a gente que ela tem 100% de certeza que a imagem de saída é uma placa veicular. Só que esse valor é ilusório, pois a imagem de saída era algo parecido com isso aqui, sendo impossível fazer a detecção dos caracteres e a leitura da placa. Então, nós retreinamos a rede com 1.000 iterações, onde obtivemos um resultado satisfatório, onde as últimas 200 iterações tiveram todos os resultados 100%. Mas como a gente queria uma rede ainda mais precisa, nós retreinamos a rede com 3.000 iterações, onde esse treinamento demorou cerca de 48 horas para ser completado, e as últimas 1.900 iterações todas tiveram resultado 100%. Mas mesmo com esse treinamento pesado, o problema que aparecia no primeiro treinamento aparecia de maneira sutil aqui para a gente. Ou seja, era mais ou menos isso que é a imagem de saída da nossa rede neural. A gente pode ver que todos os caracteres estão à mostra, só que ela ainda vinha um pouco segmentada. Ou, às vezes, alguns caracteres nas laterais vinham segmentados também. Então, para resolver esse problema de maneira fácil e eficaz, nós forçamos a imagem de saída da rede neural ser aumentada em alguns pixels. Então, por exemplo, se a rede neural nos dava uma saída de uma imagem 100 por 1.000 por 500, a gente aumentava essa quantidade de pixels, fazendo que a saída seja, por exemplo, 1.200 por 600. E essa é a imagem que sai da nossa rede neural agora, que passa para a próxima etapa. A próxima etapa é o processamento digital de imagem, onde ela é dividida em 7 subprocessos, que é redimensionamento da imagem, conversão em uma imagem em escalas de cinza, a utilização do recurso MCR, filtro do recurso MCR, diminuição da espessura do traço, box de detecção e conversão de uma imagem binária. A primeira etapa é o redimensionamento da imagem em 80%. Essa etapa se faz necessária porque a rede neural nos dá imagens de tamanhos aleatórios, e algum desses tamanhos não funciona muito bem com filtros usados posteriormente. Outra etapa é a conversão da imagem RGB em escalas de cinza. A gente pode perceber aqui, essas imagens são apenas ilustrativas, essa aqui não é 80% dessa, mas a gente pode perceber que essa imagem é uma RGB, pois ela tem tons amarelados aqui, e ela foi convertida para escalas de cinza. E essa conversão para escalas de cinza é necessária, pois a ferramenta de detecção de região MERS funciona muito bem funciona somente em escala de cinza e funciona muito bem para detecção de texto, pois o alto contraste do texto com o fundo e a cor consistente geram perfis estáveis, que era isso que a ferramenta procura. Então, a próxima etapa é a utilização do recurso MCR. Passando a biblioteca da ferramenta, nós percebemos que todos os caracteres já foram selecionados, ou seja, ele conseguiu detectar todos os caracteres e transformou isso em objetos digitais. Só que ainda há algumas regiões não textuais, e isso não é bom para nós trabalharmos. Então, nós temos aqui, por exemplo, essas letras pequenas, essas bordas, o interior do caractere, e é aí que a gente utiliza o filtro do recurso MCR. Como eu já disse, isso aqui viraram objetos digitais dentro da imagem. Então, a gente consegue extrair algumas informações desses objetos, como, por exemplo, a sua proporção da tela, a excentricidade, o número de Euler e a sua extensão. Então, passando esse filtro, a gente consegue retirar as regiões não textuais, tendo essa imagem como saída. Mas caso o filtro do recurso MCR não seja ainda suficiente para retirar todas as regiões não textuais, nós fazemos a diminuição da espessura do traço. Uma vez que a imagem apresenta somente os caracteres selecionados e marcados pela região MCR, procede-se remover as regiões não textuais, com base
Variação da largura do traço, pois outro método de se diferenciar na imagem o que faz parte de um texto ou não é pela espessura do traço da região emisséria. Já que as regiões textuais seguem um padrão, que é a sua fonte de escrita. Elas tendem a ter pouca variação na largura do seu traço, enquanto as regiões não textuais tendem a ser não tão estáveis. Então, agora, nós já temos todos os caracteres selecionados e todas as regiões não textuais foram excluídas. Essa etapa parece um pouco simples, mas é de grande importância. Aqui, nós criamos boxes de detecção em cada uma das regiões MERS. Como mostrado, em cada um dos caracteres, nós criamos uma box, como mostrado na sua primeira imagem, e fazemos por linhas de comando com que a borda cresça até se chocar com a do vizinho, para que podemos fazer apenas uma box. Essa etapa é importante porque iremos passar a ferramenta OCR em cada uma das regiões MCR. E se passarmos em boxes separadas, o valor poderia ser aleatório, pois ele faria uma leitura por cada região. E aqui, como a gente só tem uma box, ele estaria lendo como se fosse uma palavra por inteiro. Isso aumenta a nossa precisão de acerto. E por última etapa do subprocesso, o último subprocesso da processamento digital de imagem é a conversão de uma imagem em escala de cinza para binária. Aqui é o resultado final da nossa imagem, onde a gente pode ver que não tem mais nenhum tipo de poluição visual, a não ser os caracteres, só que por convenção em processamento digital de imagem, tem-se trabalhar com o fundo preto e os objetos a serem trabalhados em branco. Então, a conversão da imagem em escala de cinza para binário nos dá esse resultado. E a gente faz o negativo da imagem, ou seja, os pixels que estavam em 0 viram 1 e os que estavam em 1 viram 0, tendo essa imagem final. É aqui que passará a nossa ferramenta OCR, que é a próxima etapa. Aqui é só um mapa de todo o processo que a nossa placa veicular já passou. Tem imagem de entrada, o recorte dos pixels, a saída da rede neural, redução de 80%, escalas de cinza, detecção de região emisséria, o filtro, a box de detecção, imagem binária e a imagem final, que é o negativo. E aqui nós chegamos na ferramenta OCR. Para termos o melhor resultado possível, como trabalhamos com placas veiculares, a precisão tem que ser muito grande. Então, nós treinamos a ferramenta OCR para que ela seja capaz de detectar de acordo com cada fonte da placa. No padrão antigo, a fonte é essa mandatória, e no padrão do Mercosul é esse F-Shift. Para fazer o treinamento da ferramenta OCR, é similar com o da rede neural, onde nós entramos com diversas imagens de caracteres, esse aqui é só um exemplo, e selecionamos a região em que cada caractere é encontrado. A diferença é que aqui cada região dessa aqui tem um valor diferente. Então, nós também, além de selecionarmos a região, temos que indicar qual valor essa região tem. Então, nós temos que dizer para a ferramenta que isso aqui é um A, e ela tem que, quando ela aprender a detectar isso aqui, ela tem que falar que é um A, isso aqui é um B, isso aqui é um C. E após o treinamento, nós podemos ver aqui, por exemplo, tem todo o alfabeto, e aqui na região do A, a gente tem tanto da placa velha quanto da placa nova, das fontes, né? E mesmo depois de ter feito esse treinamento específico da ferramenta OCR, nós começamos a perceber que tinha alguns problemas na saída do resultado. Ou seja, ela estava confundindo alguns valores, como, por exemplo, o I com 1, o 2 com Z, o 3 com E, o 5 com S, o 8 com B. E esse era o resultado que estava saindo, por exemplo. Como são por padrão os três primeiros caracteres são letras nas duas placas e os dois últimos são números, por linhas de comando a gente força o sistema a sempre que identificar algum número nas três regiões ou alguma letra nas últimas duas, fazer a conversão desse número ou dessa letra para o seu correspondente. Ou seja, então se a saída fosse um 812.11 BE, o resultado final após o nosso filtro do OCR seria bis 1183. Ele consegue fazer essa conversão automática. Agora eu irei mostrar os resultados obtidos no nosso projeto. Opa. Tens que compartilhar o vídeo, Mozart, não compartilhar a tela. Professor, eu saí sem querer. Tá, Eu cliquei no... Eu pausei o cronômetro aqui. Mas tem como passar o controle da sala? Sim, claro. Só um minuto. Ok, consigo o controle de novo. Vou voltar ao cronômetro. Pronto. Esse é o nosso vídeo de resultados, onde aqui por simulação,
Isso aqui simula uma viatura da polícia. Infrator. Frontier. Branca. Tem tanto a informação visual quanto por áudio, né? A gente consegue notar aqui também quantas vezes o nosso resultado do OCR bateu com o banco de dados que foi criado por nós. Aqui ele informa se o veículo é roubado ou não. Essas informações Veículo estariam... roubado. Lexus. Branco. Essas informações estariam, por exemplo, no banco de dados da polícia, né? Para fazer a ronda. Aí a gente consegue extrair algumas informações do banco de dados. Essa outra aplicação seria para cidades como São Paulo, que tem rodízio de placa par ou placa ímpar na marginal. Ou seja, com o nosso sistema, caso seja no dia de placa par e alguns carros com a placa ímpar passem pela marginal, a gente consegue já fazer a multa automaticamente. Porque, se eu não me engano, esse controle é feito visual. O policial olha lá e vê se a placa é par ou ímpar e ele dá a multa. Não tem um controle digital. Então, esse sistema pode ser implementado nas marginais. Aqui também, novamente, a gente consegue perceber quantas vezes o resultado bateu com o OCR do banco de dados. E... é que eu vou voltar aqui. Dá para perceber que já nos primeiros frames do vídeo, ele já consegue fazer a detecção. Ó. Pronto, ele já detectou. Já conseguiu nos primeiros frames do vídeo. E outra, esse aqui é o exemplo do nosso banco de dados, é apenas uma tabela em Excel, onde a gente consegue, por linhas de comando, puxar e trazer para o MATLAB, onde a gente entra a gente põe os cabeçários aqui das informações que a gente deseja salvar, né, e põe aqui as informações do morador, por exemplo, que é outra aplicação para esse projeto, que seria como se fosse um porteiro. Em vez do morador tem condomínios que o porteiro que abre ou é por controle, caso a placa veicular esteja cadastrada no banco de dados, o morador só precisa chegar na frente do portão, ele vai conseguir ler a placa e já vai abrir automaticamente o portão. E caso ele não seja um morador, ele indica que é um não morador tentando entrar no prédio. Para ele fazer essa indicação de não morador, nós comparamos o resultado da saída da ferramenta OCR com ela mesmo 5 vezes. E quando esses resultados são iguais por 5 vezes ou mais, quer dizer que começamos a ter uma consistência no valor. Então, quer dizer que ele está conseguindo ler os valores da placa, e se esse valor não está no banco de dados, ele informa que é um não morador. Essas aqui foram as nossas referências bibliográficas. E eu finalizo aqui, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Mozart. Vou abrir aqui a minha câmera só um instante. Então, agradeço pela apresentação, Mozart. Na sequência, seguindo o protocolo destinado para esse tipo de apresentações, iremos passar a palavra para cada um dos membros da banca para fazer as suas correspondentes arguições e as suas contribuições. Cada membro da banca tem, em média, 10 minutos para fazer as suas contribuições. No final das arguições dos membros da banca, eu também terei um tempo estimado de 10 minutos para falar. Depois podemos passar a palavra para a banca. E após essas sessões de arguições e comentários, a banca irá se afastar momentaneamente para fazer a avaliação do trabalho do Mozart. Então, seguindo esse protocolo, eu vou passar a palavra para um dos membros da banca, que no caso por cortesia, vamos passar a palavra para a professora Janaína, as mulheres primeiro, né? As damas primeiro. Então, eu passo a palavra para a professora Janaína. E, por gentileza, professora, a palavra é contigo. Boa tarde. Bom, eu já cumprimentei antes, né? Boa tarde, Mozart, eu ainda não tinha falado com você. Boa tarde. Eu vou ligar a câmera, só porque eu acho estranho falar nesse momento. Eu vou ligar a câmera rapidinho, depois eu volto a desligar. Deixa eu ver se eu consigo. Ok.
Bom, então eu também vou começar agradecendo o convite para participar da banca do Mozart. Eu acho que esse momento, né, o momento que vocês apresentam o TCC é um momento de celebração, eu acho sempre muito prazeroso participar desses momentos. Então, eu também agradeço o convite. Vou começar falando da sua apresentação, Mozart, eu gostei bastante, achei que você realmente conseguiu alinhavar o que eu li no texto aí de maneira bem interessante, você mostrou aquilo que realmente o que se ressalta no seu trabalho, né? Então, acho que ficou bem legal, muito boa a sua apresentação. Já vou começar dando 2 sugestões em relação à sua apresentação. Se não me engano, você botou 2 figurinhas ali na apresentação que eu gostei bastante, acho que você devia aproveitar essas figuras no texto. Né? Logo no início, quando você mostra a rede, né, com a parte de classificação e a parte de extração de parâmetros no início, aquela figura ficou bem legal. E aquela que você mostrou as imagens, todo o passo a passo das imagens até chegar no fim, na metodologia, se não me engano, que você colocou, a maneira que você encadeou ali numa imagem única também ficou bem legal. Talvez valha a pena você pensar em colocar aquelas figuras no texto. Né? Uma sugestão para você avaliar aí com o professor Leonardo. Né? Então, parabéns pela apresentação. Quanto ao seu texto, tem uns probleminhas de digitação que são menores, eu nem vou citar aqui, eu vou te enviar o arquivo, você dá uma olhadinha nas coisinhas que eu marquei. Né? Tem 2 coisas que eu vou citar que eu acho que talvez valha a pena você dar uma olhada com mais cuidado. Talvez, por exemplo, tem muitos termos em inglês que talvez valha a pena você colocar em itálico. São detalhes, né? Mas vale a pena você dar uma revisada geral no texto. O texto fica publicado, né? É referência para outras pessoas que venham depois de você, talvez até para uma continuidade do seu trabalho. Então, tem algumas coisas que são mais vamos colocar assim, a palavra burocratas, né? Mas vale a pena você também cuidar disso, né? Não são coisas absolutamente técnicas, mas vale a pena você ter um cuidado com essas coisas. Outra coisa também que eu sugiro você dar uma revisada geral no texto, né? Que são as 2 coisas que eu acho que vale a pena citar aqui, também a palavra pixel. Eu vi a palavra pixel como você citando ela como em inglês e escrevendo ela também em português, né? E principalmente no plural isso fica bem claro a diferença, né? Pixel, pixels, né? Uniformiza isso no texto, tá? Dá uma olhada geral. Eu acho que eu anotei, se eu não anotei eu estou falando aqui porque eu me lembro que essas 2 coisas que eu acho mais relevantes, tá? Então dá uma olhada geral nisso. Eu vou fazer uma pergunta mais em termos de curiosidade aqui para você, na verdade são 2 ponderações. Eu vi, né, você mostrou aí na sua apresentação também, que você fez o treinamento da sua rede com 500, depois com 1.000, depois com 3.000 iterações. E realmente o tempo de simulação, o tempo de treinamento é um tempo considerável, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí você mostrou também lá aqui na metodologia, ficou mais claro para mim, até quando eu tinha lido o texto, eu não tinha entendido, na sua apresentação eu entendi qual era a ideia, que depois desse processo, você teve que fazer um rearranjo da imagem, um aumento da imagem. Né? Eu suponho que você tenha feito isso na rede treinada, como você já pensou na implementação final do sistema, você já fez com as 3.000 iterações, com o resultado das 3.000 iterações, certo? Eu te pergunto, eu achei o resultado com 1.000 já bastante interessante. Será que se você aplicasse o mesmo, não sei se você chegou a fazer isso, por isso que eu falo que é mais em termos de curiosidade, se você aplicasse a mesma, vamos dizer assim, alargamento da imagem, não é exatamente isso, né? No de 1.000, você acha que o resultado não teria sido parecido? Eu acredito que sim, né? Pois, como a gente analisa no documento, ele foi muito bom o resultado, só que a gente queria o quanto mais preciso, melhor. Então, se eu tivesse um computador um pouco melhor, tem várias variáveis. Se eu tivesse mais imagens, um computador mais potente e eu tivesse mais tempo, eu ia deixar treinando com 10.000 iterações. Quanto mais, melhor. Né? Mas eu acredito que com o de 1.000, sim, se eu tivesse aumentado a quantidade de pixels, como, por exemplo, se na de 3.000 eu aumentei 100, eu podia aumentar para de 1.000, 150, ia dar no mesmo resultado.
Uhum. Ah, sim. Então você acha que no de 1.000 teria que ser um aumento um pouquinho maior, Isso. né? Ah, tá. Sim, minha curiosidade ficou nesse ponto. Será que seria satisfeito com a mesma quantidade de alargamento, de aumento de pixel, né, como você falou? Ou será que teria que ser maior? Você acha que teria que ser maior para atingir o mesmo Sim, patamar, né, Tá, perfeito. 48 horas de treinamento para 3.000 interações? sim, meu computador não é tão ruim. Ele é um i7, última geração, tem 16 GB de RAM e só ficou nele. Eu não mexi nele o dia inteiro, os 2 dias, e demorou tudo isso. Nossa, bastante. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o tempo de treinamento, eu não esperava que pudesse levar tempo assim. Né? Qual o tamanho efetivo da sua base De de... imagens, Isso. eu peguei em torno de 100, 105 imagens de placas veiculares. Realmente, foi bastante tempo. Não, mas o resultado realmente foi bastante interessante. Deixa eu só abrir o texto aqui, que tem uma pergunta que eu anotei com base na página do texto. Deixa eu só me recordar aqui, eu acho que está na página 42. Deixa eu me recordar. Sim, não, é exatamente essa, né? Que eu acabei de te falar do enlargamento, do aumento de pixels da imagem. É na página 54. Na verdade, também eu vi essa afirmação aqui, eu só queria aqui no finalzinho da página, você coloca, considerando que cada parte do vídeo possui uma média de 4 segundos, esses resultados são muito satisfatórios. Eu concordo com você, eu achei o resultado do seu trabalho bastante satisfatório. Mas eu fiquei com curiosidade, por que o comentário ressalta a média de 4 segundos? Para você colocar que é muito satisfatório. Qual foi o diferencial aí no tempo? Em comparação com algum outro trabalho que você viu ou em relação ao trabalho na medida que você foi desenvolvendo? Porque os trabalhos que a gente viu em relação a esse projeto, nenhum era em tempo real. Era sempre uma imagem parada com luminosidade perfeita, em ângulo certo. E o que eu ressaltei esses 4 segundos é que, se a gente analisar no vídeo, ela consegue acertar com precisão, o nosso programa, em torno de 30 ou 40 vezes o resultado do OCR com o do banco de dados. Então, ou seja, passando em apenas 4 segundos, eu botei que em 1 segundo, então ela acertou 10 vezes. E isso eu achei uma precisão muito boa. Se a gente fosse implementar, por exemplo, igual que é o próprio propósito, numa viatura, né? Então, se ele conseguir andar 30 segundos atrás de um carro, ele já vai ter certeza que vai identificar qual é a placa do carro e vai acertar se estiver no banco de dados. Perfeito. Moza, talvez valha a pena, isso que você me explicou, talvez valha a pena ser incorporado aqui, né? Porque eu entendi a sua ideia do satisfatório, mas talvez valha a pena você... Eu sei que você lá no início falou dos trabalhos que você usou como na parte do marco teórico, né? Que você colocou, mas talvez valha a pena repescar aí no finalzinho e dizer, comparado aos outros, isso é muito satisfatório por causa o que você acabou de me explicar. Acho que fica bem mais robusto uma afirmação dessa quando você compara, ou pelo menos diz por quê, né? Por que você está concluindo dessa forma, tá? No mais, Mozart, eu achei seu trabalho muito bom, eu acho muito interessante, você colocou o objetivo e mostrou, cumpriu seus objetivos, disse como chegou lá e propõe trabalhos futuros baseados no seu. Eu achei que seu trabalho está bem fechado, muito interessante, parabéns pelo trabalho, parabéns, professor Leonardo, pela orientação, eu gostei bastante. Obrigado, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, falar. professora Janaína. Então, agradecendo mais uma vez a professora Janaína pelas contribuições, com certeza elas serão atendidas. Eu posso ter a minha palavra que eu vou garantir que o Mozart implemente elas. Então, realmente agradecemos pelas suas contribuições, são comentários muito valiosos para o enriquecimento do texto. Eu confesso que o trabalho, de fato, já tinha sido revisado nessa última semana,
a gente já deu mais alguma revisada. Provavelmente vocês encontraram alguns errinhos de digitação, como você bem ressaltou. E esses erros já foram, a grande maioria, acredito eu, que foram resolvidos. Aí o Mozart ficou debruçado acima do texto mais uma semana depois de ter sido entregue. Então, acredito que ainda essas contribuições que vocês estão fazendo vão deixar o documento muito mais aprimorado e com uma qualidade bem superior da que atualmente está. Então, mais uma vez, professora Janaína, obrigado. Obrigado, professor. Dando sequência, então, ao nosso protocolo, eu vou passar a palavra para o professor Fábio Rafael II. Então, professor Fábio, por gentileza, a palavra é com você. Obrigado, professor Leonardo. Estou só preparando aqui meu vídeo, minha câmera aqui. Opa, tudo bem, pessoal? Muito melhor a gente se vendo, né? E aí, moça? Parece que agora a gente faz mais uma apresentação, né? Uhum. Olha só, primeiramente queria agradecer o convite, tá, moça, professor Leonardo, para fazer parte dessa banca aqui, né, e poder contribuir com o trabalho de vocês, que, aliás, um trabalho muito bom, gostei de ler, gostei de aprender também, rememorar, né, relembrar algumas coisas que eu já tinha estudado, tá, e outras, assim, que eu vou fazer minhas considerações aqui e acredito que vai poder ajudar o trabalho, né. Estendo o meu cumprimento aos demais professores que estão aí, os demais que estão assistindo a apresentação. Então, para a gente ocupar bem o nosso tempo aqui, eu vou levantar as principais, tá? Eu fiz as anotações todas no volume PDF, depois eu vou passar para ti, para o teu orientador. Aí vocês avaliam, né, aquilo que acham mais pertinente para dentro das correções ali. Eu gostei das considerações que a professora Janaína fez, tá, porque ela já foi bem no sentido daquilo que eu também percebi da tua apresentação, né, do que tu apresentou, do que tu falou agora, eu achei bem rico, a tua apresentação foi clara em alguns pontos que ela também comentou e eu considerei, tá, então principalmente aquela da imagem lá no início, foi a mesma coisa, assim, pô, essa imagem lá dentro do teu trabalho ia fazer uma diferença maior, tá. Aí, de maneira geral, tá, eu percebi que algumas figuras, eu não sei, normalmente eu trabalho da seguinte maneira com as figuras, né, as figuras, elas são elementos que têm que estar explicados no texto, né, elas não se explicam sozinhas, né, e eu senti falta em algumas figuras, tá, então, assim, você explicava um certo cenário, só que um termo ou outro, ele não estava lá na figura, e aí isso dava um pouquinho de trabalho para você ir lá e voltar a ler, dificulta, na verdade, um pouco você acompanhar algumas coisas, né? Então, prestar atenção nisso daí, que eu encontrei algumas figuras mereciam tradução de alguns termos, tá? Eu sei que alguns são clássicos que a gente usa, né, em inglês mesmo, mas outros, eles merecem uma tradução que fica mais fácil, né, para a gente trabalhar, já que o trabalho está escrito em português também, né? Lá na tua fundamentação teórica sobre as redes neurais, tá? Qual foi a referência principal que tu usou para fazer aquela classificação lá? Porque eu procurei e eu não tinha os livros, os mesmos livros que tu tinhas, né? Mas eu procurei em outros lugares ali e eu não consegui encontrar. Qual foi a referência que tu usou? Aquela classificação de super inteligência artificial limitada e geral, né? Deixa eu só ver. As 3 primeiras? E depois você subdivide elas, né? Professor, essas informações eu peguei em alguns blogs de artigos, mas que não eram publicações científicas, mas eram de alguns professores da área de computação, visão computacional. Tá. Não, eu fiz uma pesquisa para tentar encontrar, né, onde é que tu tinha encontrado aqueles termos, eu também encontrei, mas eu não sabia se existia alguma referência, vamos dizer assim, de um livro, artigo científico. Então, como aqui a gente também está falando da academia, né, de trabalho científico e tal, é importante dar uma revisada nisso ali, tá? Porque ali tem umas coisas que não caem muito bem. Quando você, né, estuda a área de inteligência artificial, você vê que aí dá um gap, né, dá um salto, eu pensava que isso era assim, agora eles estão dizendo um pouco diferente, e aí pode ficar um pouco confuso, tá?
Então, a sugestão é que tu atualize aquela parte lá e verifique as referências, tá? Aí, aproveitando que a gente está falando das referências, qual a referência, ou quais as 3 principais referências daquelas que tu trouxe lá, tu diz que foram as principais para o teu trabalho? É porque, como a gente tem grandes ferramentas, né, a gente consegue, eu tinha até comentado com o professor Leonardo, a gente consegue fazer um TCC só da RCNN, da FEST RCNN, da região MCER. Então, todas as referências, todos os artigos ali, eu diria que são importantes, mas... Sim, mas aquela, assim, eu quero dizer no sentido, se foi 1, 2 ou 3, aquela que tu diz assim, não, pô, essa daqui me ajudou mais, porque eu me inspirei mais nessa daqui para resolver as questões do meu trabalho. Eu acredito que foi as de machine learning, né, de... Qual o número ali? Deixa eu procurar aqui, professor. Acredito que é a 2, né, que são as de rede neural. A 2, e a 1. A 2 e a 1 são as... Aquela Rich Feature Hierarchies for Created Object Detection. Essa aí? Mais das redes neurais convolucionais, né? Falam como que elas funcionam e... A 2? A 1 e a 2, né? Que falam mais sobre as redes neurais. neurais. 1 e a 2, tá. Eu não tinha entendido a 1. Ah, isso. Tá, ok. Das redes convolucionais, né? Isso, e grande parte do processamento digital de imagem, eu li alguns artigos, né? Mas isso eu tenho que dar o mérito para o professor Merria, que desde janeiro veio me ensinando tudo. Ele que me ensinou. Não, eu imagino, porque não é cinza, o binário, tudo foi ele que me deu uma aula particular só desse conteúdo. Eu imagino, porque não é uma área, vocês trabalharam com muitas tecnologias, né? Vocês trabalharam com muitos conceitos ali, isso daí não é fácil você absorver rapidamente, né? E isso também é um mérito seu de ter conseguido entender e aplicar isso daí, né? Então, essa é uma questão também importante. Eu senti falta de uma parte de estado da arte, tá, no teu trabalho, ou pelo menos fazer alguns comentários de artigos similares, porque eu fiz uma pesquisa também para tentar até entender que estágio que estava, porque eu achei muito interessante a ideia de utilizar uma rede convolucional, ainda mais do tipo rápida, né, para resolver esse problema da localização da posição do objeto de placa dentro da imagem, né, foi isso que ela fez, né. Eu demorei um pouquinho no início ali para pegar o enredo do trabalho, mas depois que eu peguei, eu, porra, que legal, que ideia bacana, né, aí procurei outros trabalhos para ver, assim, pô, como é que tá isso daqui, porque eu achei interessante, e realmente vocês estão de parabéns, assim, dentro da pesquisa que eu fiz, usando redes neurais desse tipo, né, eu não encontrei, mas encontrei outros, que ele localiza usando outras ferramentas e tal, né, não cheguei a pesquisar com uma profundidade maior, e até porque eu não tinha essa informação do desempenho, né, quanto à velocidade de verificação da imagem, até gerar lá o texto, né, para você depois procurar no banco de dados, né, isso daí era até uma outra sugestão que eu ia dar para vocês, eu gostaria de ver isso mais claro no trabalho, qual é a velocidade de todo o processo em partes, porque você propôs a metodologia, ali eu acho que teve um pouquinho de confusão, tá, na questão de definir o que era passo, dentro da metodologia, o que era resultado de cada etapa, então isso dali também está anotado, né, vocês podem dar uma olhadinha, mas eu senti falta de ver o tempo, para a gente poder comparar com as outras soluções, né, aí agora quando você falou aqui para a professora Janaína, eu sei, pô, bingo, era isso daí, né, você falou, 30 segundos para eu poder ter certeza, foi isso? De que... Não, é que em apenas 4 segundos ele consegue acertar 30 vezes a identificação da placa e bater com o resultado do OCR. Então, em 4 segundos, ele faz inúmeras leituras, mas as que são 100% precisas, estão em torno de 30, 35 vezes. Mas isso também é por causa do processamento da minha máquina, eu acredito. Se a gente tivesse um processamento maior, ia ser mais efetivo ainda. Ah, legal, essa informação eu achei que, pô, merecia certamente estar lá dentro para a gente poder fazer uma comparação de desempenho. Eu acho que é uma contribuição do trabalho que tu fez, tá? Com o teu orientador, porque
até o professor Leonardo vai poder dizer, né, se ele também está pesquisando essa área, se isso não tem. Eu acho que isso é um bom diferencial, porque as redes neurais, normalmente, elas têm essa característica, né, de quando você aplica ela, quando você utiliza, ela te dá um retorno a velocidade, né, da resposta dela realmente é uma vantagem, né? O treinamento, às vezes, pode demorar um pouco, né, para fazer, mas no uso, na aplicação dela, ela traz isso como vantagem, né? É isso, senhor Leonardo, só para confirmar. Sim, Fábio, na verdade, essa parte de comparação é um pouco difícil de ser feita, porque, na verdade, eu acho que não tem um trabalho equiparável. Porque o trabalho que o Mozart fez tem um grande diferencial em relação aos outros trabalhos, no sentido que o entorno que o sistema está recebendo é dinâmico. Ele está variando, a placa pode estar em qualquer orientação, em qualquer posição, né? Em movimento. E não tem realmente nenhuma aplicação, pelo menos que a gente saiba, na literatura, não está registrado nenhum tipo de aplicação contendo esse tipo de abordagem. E, de fato, o processamento é difícil, é bem complicado. A grande maioria das soluções, eles utilizam apenas visão computacional do ponto de vista da segmentação de imagens. A segmentação de imagem diz-se do aspecto no qual você abstrai certas informações específicas de cor, orientação, particularidades das imagens. E, de fato, eu acho que vocês, todo mundo já alguma vez pagou um recibo utilizando o telefone, o celular ou aquele leitor de códigos de barras e poderá ter percebido que essa leitura é muito complicada. Às vezes a gente passa 10, 15 segundos com o telefone acima do código de barras tentando acertar. Isso que é um código de barra em preto e branco. Exatamente, é preto e branco, utiliza a Imagina. segmentação, muitas vezes não dá certo. O código do Mozart, eu acho que tem aspectos altamente inovadores, não tem comparação com as pesquisas literárias que a gente fez. Então, nesse sentido, é complicado. E não sei se, na verdade, seja justo fazer essa comparação contra tecnologias menores, porque a gente teria uma vantagem gigante no sentido de ter uma Sim, agilidade muito maior, né? Mas dá para sim. fazer uma tabelinha comparativa, sem problema. Isso, eu assim, eu sugeri, tá, o Mozart, o Leonardo também, né, o senhor Leonardo, algumas bibliografias que eu encontrei que também lá, o cara estava lá, né, o sujeito estava fazendo teste com o celular mesmo, estava filmando e usando até o próprio processamento do celular, interessante, né, e conseguia fazer o reconhecimento, então eles tiveram que localizar a placa também, que a princípio é o diferencial da rede neural, né, e não olhei em detalhes, né, tudo que eles fizeram, mas também tinha metodologia, eu achei bem interessante, né, ele deixou bem organizado e tal, até para ajudar a inspirar e deixar bem visível, né, essa parte daí, tá, para ficar mais fácil, né, de ler, o trabalho tem que ser fácil de ler, já ver a contribuição, né, e você já entender direto o que está sendo proposto e o que é o diferencial. Eu fiz mais algumas... eu queria falar dos objetivos, eu acho que uma coisa importante acabou esquecendo, porque você teve o trabalho para fazer uma espécie de uma validação, ou testes, né, fizesse aplicações de validação, e isso não apareceu nos objetivos específicos, e isso é algo importante, acho que deveria estar lá, tá? Então, colocar lá que você construiu as aplicações, né, um objetivo específico, construir aplicações para validar o que tu propôs. E aí, assim, ó, eu gosto de ver o código, porque eu sou da área de computação, eu quero ver código, e eu não vi o código das instruções que tu usou lá. Isso, eu não sei se é de propósito, tá? Né, se vocês fizeram por algum motivo, mas eu queria ver os códigos para ter uma noção, como é que ele fez para usar, né, o framework lá, o tool, né, o toolbox do MATLAB, como é que ele fez para montar essa tela, como é que ele fez para chamar o treinamento, como é que ele fez para fazer uma série de coisas. Então, isso daí eu senti falta, tá? Eu não sei se é possível colocar, mas eu gostaria de ver. Nem que fosse como um anexo ou partes né, as partes mais importantes, porque eu acho que um trabalho acadêmico, né, a gente sempre aprende que ele tem que ser reproduzível, né? E aí eu vejo lá, poxa, quanta coisa legal, quanta coisa interessante eu quero fazer, mas eu não vou conseguir fazer, porque faltou, né,
Isso daí mostra até né, todo o trabalho que tu teve para te acertar parâmetros e tudo mais, né? Quando você vê uma chamada lá de uma API, né, gigante, cheia de parâmetros. Eu gostei muito quando você fez isso lá com a rede neural, né? Você colocou alguns parâmetros, comentou sobre um. Eu gostaria de ver o comentário sobre os outros parâmetros, né? Mas eu gostei disso daí. E a propósito, falando de novo da rede neural, existe uma questão que é o seguinte, eu não sei, essas figuras que você usou para treinamento, lá né, as imagens com a placa, você separou um grupo de teste, um grupo de validação e outras para o treinamento, ou todas foram para o treinamento? Eu fiz o teste eu tirei 100 fotos, né? Mas tirando a primeira placa, que era da caminhoneta, se não me engano, todas as outras não estavam no nosso banco. Então, teve essa divisão das placas que eram para fazer o treinamento e as placas que foi, por exemplo, passaram no vídeo. Tá, porque assim, ó, quando a gente trabalha com rede neural, né, normalmente a gente deixa um grupo, né, que é para a gente fazer a validação, para ver se aquele teste, realmente, se aquela placa genérica, né, aquele grupo que você usou para treinar, ela consegue captar aquelas variações da parte de teste. Porque senão, aí vem uma outra questão, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente treina demais a rede, às vezes não é bom, porque ela gera o problema de overfit. Ou seja, ela só vai pegar aquilo. Se tu mudar alguma coisinha, vier uma placa diferente daquilo, tem um risquinho lá, uma coisinha de nada, ele já não pega mais, a rede neural não consegue entender. É por isso que a gente separa o grupo de teste, né? E tem também o grupo de treinamento. Então, daí você pode até variar nas épocas diferentes lá, treinar, né? Mas é sempre bom ter um grupo de fora para você ter certeza de que ela vai generalizar, a rede neural vai conseguir generalizar a resposta e não simplesmente copiar aquilo que está lá. Então, quando o treinamento é muito intenso, por exemplo, não sei se 48 horas eu acho muito tempo, tá? Para treinar a rede neural, mas agora numa rede de imagem, né? Não sei, teria que ver o caso específico, mas ela pode estar copiando o exemplo. Aí, se você pegar uma foto diferente, né, do que ela não foi treinada, ela simplesmente vai dizer, não sei, né, não sei o que é isso aí, ou isso aí eu não consigo encontrar. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A mesma coisa é o underfit, né, treina pouco, aí ela generaliza demais, vê coisa que não existe lá, né, tipo lá metade da placa acha que é uma placa, né, e tem o overfit, que é treiná-la demais. Bom, gente, eu acho que esses foram os principais comentários, tá? Eu acho que a maioria das coisas está lá, o nosso tempo também não é muito longo, que eu acho que eu já me alonguei, né? Mas isso é porque eu gostei do trabalho. Aí a gente vai, né, aproveita, conversa e tal, fica bem interessante. Então, parabéns, Mozart, parabéns, né, Leonardo, orientador, pelo trabalho. Eu achei um trabalho bem interessante, né, e com esses ajustes aí, eu acho que vai ficar, né, vocês verificam aí, vai ficar bom demais. Já está sendo melhor ainda. Valeu, gente. Obrigado. Tá certo, professor Fábio, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, os seus comentários. Pode ter certeza também que serão considerados à plenitude, serão implementados, tá? Na sequência, eu tenho direito a também 10 minutos de arguição, só que já que eu conheço o trabalho, não vou fazer uma arguição direta para o Mozart, mas apenas vou usar esse pequeno tempo aqui para fazer alguns comentários gerais sobre o trabalho. Então, e respondendo a algumas das perguntas que foram realizadas pelo professor Fábio e pela professora Janaína, em relação à comparação desses tempos, assim como já falei previamente, eu acho que esse aqui é um dos grandes diferenciais do trabalho de Mozart, porque não se tinha na literatura, pelo menos que a gente teve acesso, pesquisas comparáveis, onde a gente pudesse realmente ter uma equivalência entre o processo. A grande maioria utiliza ferramentas utilizadas na segmentação de imagens, que é uma ferramenta amplamente conhecida. Qualquer pessoa basicamente pode pegar as bibliotecas e usar rapidamente, só que não são muito eficientes, elas têm muitos problemas, e o grande aporte
do Mozart foi basicamente essa inclusão da inteligência artificial para permitir, então, essa detecção das placas. Em relação ao código, professor Fábio, eu vou fazer a minha culpa aqui, porque na verdade o Mozart me falou, eu quero colocar o código lá. Eu falei, tá, vamos esperar a defesa, porque o código ele é bastante extenso. Então, como vocês puderam reparar ali no trabalho, ele teve em torno de 70 páginas. Se a gente colocar os anexos com o código e dar um TCC de 300 páginas, onde as primeiras 70 eram, sei lá, o trabalho e as 200 restantes seriam código. Então, muitas vezes seria complicado. Eu acho que talvez a gente poderia pensar em criar um GitHub da vida ou alguma coisa assim e colocar um link. Talvez isso ali auxiliaria a contornar. Mas eu vou admitir que fui eu quem sugeriu para não colocar todo o código ali como apêndice, porque ia ficar extremamente grande. E até porque tinha ferramentas que não são facilmente reproduzíveis. Por exemplo, o treinamento da rede neural é um processo que é feito para cada aplicação específica. Então, a pessoa teria que compartilhar o banco de imagens, teria que compartilhar as áreas selecionadas para a pessoa conseguir reproduzir esses resultados. Então, por isso foi que a gente ficou um pouco mais preso na metodologia, mas essas questões vamos dar uma pensada para ver como que a gente consegue compartilhar esses resultados. Em relação ao treinamento da rede neural, também o professor Fábio fez um comentário em relação à divisão entre a amostra para treinamento e a amostra para validação. O Fast RCNN ele tem uma ferramenta ali propriamente no MATLAB que ele é muito interessante porque ele automaticamente faz essa segmentação. De fato, ele vem por default com 30%, se não me engano, de segmentação. Ele pega 70% para treinar, depois 30% para validação, e ele faz isso randomicamente, ele faz isso automaticamente, e a cada certo número de iterações, ele aleatoriamente muda, para fazer com que o treinamento realmente seja muito mais sólido. Então, a amostra de treinamento e a amostra de validação, ela vai mudando continuamente até que ele efetivamente consegue chegar em estágios onde realmente ele chega num nível de treinamento bem avançado. Provavelmente esse é um dos motivos que ele demora mais tempo do que uma rede neural convencional. Dentre outras coisas, o treinamento demora bastante por conta da amostra. As imagens que o Mozart utilizou eram imagens de alta resolução, então eram imagens em HD, o que faz com que a rede neural precisasse pensar muito mais também. São comentários gerais, tá? Bom, e de modo geral, eu quero falar algumas questões em relação ao trabalho desenvolvido pelo Mozart. Eu vejo assim, o monstro que o Mozart enfrentou aqui, esse trabalho de pesquisa, eu penso nele como, não sei se vocês conhecem da mitologia, provavelmente conhecem da mitologia grega, aquele cão de 3 cabeças, o Cérbero. O Mozart basicamente enfrentou um cão de 3 cabeças, porque cada uma das tecnologias que ele enfrentou, que ele utilizou aqui na abordagem, tanto a rede neural, a parte de inteligência artificial, quanto a parte de visão computacional e quanto a parte de OCR, cada uma dessas ferramentas por si só poderiam perfeitamente ter constituído um TCC. A gente poderia aprofundar em cada uma dessas áreas e obter um TCC. Eu acho que uma das características mais importantes do trabalho de Mozart foi essa integração dessas 3 grandes tecnologias numa única aplicação, o que deu uma visibilidade muito grande. O impacto do trabalho, eu acho que ele é bastante elevado nesse sentido. E eu também quero destacar aqui, aproveitar para destacar que o Mozart ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Eu acho que provavelmente não conheci uma pessoa tão disciplinada quanto o Mozart. Quando ele me procurou para ser o seu orientador lá no começo do ano, ele me falou, eu tenho intenções em trabalhar nessa área aqui, eu dei algumas possibilidades de pesquisa, e ele acabou pegando o tema mais difícil de todos. Eu falei para ele, o tema é difícil, mas ele é teimoso e na sua disciplina ele conseguiu vencer todos os obstáculos. Toda semana aparecia um problema novo que a gente não sabia como resolver, ele ia lá, quebrava a cabeça, voltava com soluções prontas. Então, eu acho que o Mozart
é o reflexo direto de que uma pessoa com uma grande disciplina consegue vencer qualquer obstáculo. E essa é uma característica que eu ressalto no Mozart e que eu acho que foi um dos grandes diferenciais que permitiu que ele conseguisse esses resultados tão bons. Então, só me resta então parabenizar mais uma vez o Mozart. Eu acho que o Mozart fez um trabalho muito bom, com diferenciais bastante eh, importantes em relação a tudo que tinha feito previamente na literatura. Então, nesse sentido, eu acho que o Mozart realmente atingiu os objetivos esperados para uma defesa dessa. Embora eu sou suspeito de falar por eu ser o orientador, né? Mas realmente eu estou convicto dessas as minhas palavras. Bom, pessoal, eu não vou me estender mais na minha fala. Seguindo o protocolo da defesa, eu vou passar a palavra para a plateia, caso que alguém da plateia queira fazer alguma pergunta, comentário. Então, por gentileza, sintam-se à vontade para fazer os seus comentários, perguntas, contribuições. Vamos ver se tem alguém interessado em perguntar. Vou dar um minutinho só. Bom, eu acho que a plateia não tem intenção de participar ativamente nas discussões. Então, nesse momento, e seguindo os protocolos, eu vou pedir então para que os membros da banca nos afastemos momentaneamente da sala para poder fazer a avaliação. Daí o Mozart fica nessa sala junto com o resto da plateia. Eu gostaria de pedir, talvez, o professor Fábio, a professora Janaína, se vocês conseguirem, por gentileza, criar uma sala alternativa. Essa aqui é a minha sala do web conference, não sei se eu consigo criar uma paralela, para a gente conversar numa sala externa. O professor Leonardo consegue sim, pelo menos os testes que eu Sala não privada, consegue. será? Eu ia passar o endereço da minha sala, Aham. mas podemos. A Ah, gente sai dessa não, eu conferência acho que eu aqui. consigo aqui, Fábio. Tem um negócio aqui chamado de sala privada. Vou criar aqui, estou criando uma sala número 1. Isso. Isso, estamos agora nessa sala, só nós três, tá? Peço por gentileza para vocês verificarem que não tenha um microfone aberto na outra sala, para não termos conflito das apresentações. Opa, agora eu cheguei. Eu não sei se eles conseguem. Parado a gravação. Agora, a partir desse momento, estou habilitando a gravação novamente. Então, a ata da defesa diz o seguinte: aos 19 dias do mês de maio do ano de 2021, às 16 horas e 30 minutos, em sessão pública através do sistema web conference, na presença da banca examinadora composta pelos examinadores Leonardo Mejia Rincón, presidente, Janaína Gonçalves Guimarães, primeiro membro, e Fábio Rafael segundo membro, o aluno Mozart Fiorini Montesquieu apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado Sistema Automático de Detecção e Leitura de Placas Veiculares, como requisito curricular indispensável à integralização do curso de Engenharia de Controle e Automação. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com nota final 9.0, divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes. Tem uma observação feita pelos membros da banca, que é uma observação geral de atender às observações da banca. Então, o aluno precisará atender todas as recomendações feitas pelos membros da banca, atender elas, implementá-las no documento, antes de realizar a submissão, então, no repositório da UFSC. Finalmente, eu, presidente da banca, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros examinadores e pelo estudante. Então, parabenizo mais uma vez ao Mozart pelo trabalho, tá? Agradeço muito a todos pela assistência, pela frequência.
Daqui a pouco eu vou passar para ti, Mozart, o link também da assinatura, porque você também precisa assinar a ata, tá? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado a todos pela assistência. Obrigado, hein, professor. Parabéns mais uma vez aí, Mozart.